E hoje em mais um podcast, hoje diretamente aqui da TOTUS Norte, o Portal para Negócios veio fazer essa visita aqui com o Carlos. Obrigado, Carlos, pelo convite e obrigado por estar participando com a gente aqui no nosso podcast aqui na TOTUS Norte. Alexandre, seja bem-vindo à TOTUS Norte. Estamos aqui à sua disposição aí para a gente conversar e entender um pouco mais dos negócios aqui no estado, né? Fantástico. Hoje a gente vai falar um pouco da história do Carlos. O Carlos tem uma história fantástica. Ele me contou já um pouquinho aqui nos bastidores e eu fiquei assim, eu falei, caramba, fantástico. Porque o que acontece? Aqui no estado a gente tem um movimento de empresas já há muito tempo. A internet hoje veio com a facilidade de todo esse movimento, mas tu tá há bastante tempo fazendo exatamente isso que a gente vê hoje. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Cara, eu queria primeiramente que tu te apresentasse para o nosso público, falasse quem tu és, mas depois eu quero entrar um pouquinho na tua história. Sem problema. Bom, meu nome é Carlos Mendes, eu sou hoje diretor da TOTUS Norte, né? Sou pai de 2 filhos, Fantástico. né? O Matheus e o Arthur, casado com a Simone, e tenho já uma netinha que é a Luna. Que fantástica, deve ser a alegria da casa, né? É fantástico mesmo. E com relação à TOTUS Norte, hoje a TOTUS Norte é uma empresa de tecnologia à frente, né? A gente é uma franquia da TOTUS SA, que é a maior empresa de tecnologia do Brasil. Uhum. A gente está aqui no norte do país, a gente representa 5 estados, o Pará, o Amapá, o Amazonas, o Roraima e o Tocantins. E a gente atua em toda essa região da região norte. Mas nem sempre foi assim, né? Não. E Carlos, Eu acho que a gente sempre... É muito difícil começar pelo alto. A gente começa por baixo e sobe, né? Verdade. Não tem como. E aí eu quero exatamente esse ponto, porque quem assiste hoje a gente são empresários que estão começando, ou já começaram há muito tempo, e tem ali aquele movimento de história também para contar, mas é sempre bom ver, né, esse movimento da história toda e lembrar ali de trás. Eu queria que tu contasse pra gente como foi o início, como foi o começo. Quando eu olho hoje para TOTUS e vejo todo esse movimento, todo o tamanho da TOTUS, o tamanho que ela é hoje, mas nem sempre foi assim, né? Já até o início não tinha internet, não tinha toda essa facilidade que a gente tem hoje. Eu queria que tu contasse um pouquinho como foi o início. Na verdade, assim, começou a minha trajetória na área de tecnologia, ela começou em 1989, quando eu passei em processamento de dados na UFPA. Na verdade, nem existia curso de bacharelado em ciência da computação. Ao longo desses anos que eu fui fazendo a faculdade, ele mudou para ciência da computação e eu acabei me formando como bacharel em ciência da computação. Mas eu na verdade, sempre desde criança gostei de tecnologia e vi no ramo de informática uma carreira, né? Então eu comecei trabalhando na Tecnoinf, era uma empresa local, fui programador, depois eu fui analista, e depois, um dado momento, eu fui para a Raycom, que era um grupo do Grupo Rebelo, e eu passei a ser gerente de TI da Raycom. Então, até esse momento, eu sempre fui funcionário, né? Sempre fui colaborador, enfim. Mas eu tinha, desde lá de trás, uma ambição de ser empresário, de traçar, ter esse objetivo de empreender, né? E aí, em 1994, eu tive contato com a Microsiga. Legal. Né? Que era uma empresa que tinha um RP, e na época eu, como gestor de informática do Grupo Rebelo, eu tinha que ir atrás de um produto e, por várias características, por a gente até desenvolver em DBase, Clipper, que era uma tecnologia daquela época, banco daquela época, a gente optou pela Microsiga, né? E a Microsiga tinha uma linha de franquias naquela época, né? E não tinha no estado do Pará uma franquia deles. E aí, em 1996, eu resolvi abrir a franquia da Microsiga Pará. Fantástico. Então fazem 30 anos que eu estou realmente nesse mundo de empreender, que é muito diferente
do mundo de ser funcionário, colaborador ou até diretor de uma empresa. E aí, naquele momento, lá nos anos 90, o que é que tu enxergava no mercado? Qual foi a oportunidade que tu falou assim, caramba, isso aqui tem uma oportunidade desse produto encaixar aqui, né? Porque o empreendedor, ele tem essa visão de futuro, né? De, caramba, eu te pergunto isso porque hoje é muito fácil tu falar assim, pô, a TOTVS conecta e tal, todo mundo aqui dentro. Mas lá era mais difícil, nem toda empresa tinha um computador, né? Pra gente foi muito difícil, porque eu era um técnico, né? Então imagina que o técnico, ele olha o quê? Produto, tecnologia, né? Eu não era primeiro, um empreendedor e também não era um vendedor, não era isso. E a gente acaba tendo que fazer quando você abre um negócio, você vai empreender, você tem que ser financeiro, gerente, vendedor, comprador, tem que ser tudo, né? E naquele momento eu visualizei o produto, né? Eu visualizei a necessidade das empresas, né? A gente estava muito próximo do bug do milênio, né? Tinha 4 anos aí pro bug, já era falado e as empresas realmente iam ter que se informatizar mais. Já se falava bem mais de internet, então desse mundo conectado, não era ainda nem perto do que é hoje, com IA e etc. E eu comecei a vislumbrar que a gente poderia ter fit, né, desse produto na região, né? E eu decidi empreender, né? Vendi tudo que eu tinha e abri um negócio. E é a visão do empreendedor. Foi né? isso. A coragem, né? Tomar o risco. Em 1996, nós fizemos a primeira venda, que foi para nosso primeiro cliente, que é a Rio Capim Caulin, que hoje é Imerys Rio Capim, que é uma mineradora de Caulin, né? Que fica lá em Barcarena. Foi a primeira venda que nós fizemos. E foi muito legal, porque a gente eu fiz desde a apresentação do produto, da negociação e a venda, quer dizer, e depois ainda fui implantar, né, o produto. Agora me conta umas curiosidades da época, que tu contaste agorinha pra mim, que era assim, como é que vocês faziam a apresentação? Cara, era muito legal, porque assim, muito legal não, era muito, não digo amador, mas era muito trabalhoso. Era o que tinha na época. A gente na época não tinha projetor, não tinha a tecnologia de você se conectar e abrir uma base de dados em outro local, não tinha nada disso, não tinha celular, o celular que tinha era ainda analógico, né? E aí a gente tinha que fazer apresentações, às vezes para 10, 15 pessoas. Então, como tu apresentavas isso, um sistema que tu ia dizer como é que funcionavam as coisas, como é que ia organizar a empresa no monitorzinho de computador. Então, nessa época, a gente teve a coragem de comprar um monitor de 21 polegadas. Então, era um monitor assim que toda vez que a gente ia fazer a apresentação, a gente precisava 2 pessoas carregarem, né? Porque ele não era leve, né? Ele era um monitor pesado. Só para contextualizar, 21 polegadas não era de LCD. Era de monitor de tubos de imagem. Exatamente. Caramba! E monitor, naquela época, era diferente até de televisão. Monitor, ele tinha mais pixels, né, e tudo, então ele era mais pesado. Então eu te digo que teve uma vez só que eu tive que carregar sozinho. Eu quase não conseguia apresentar direito, porque eu tava tão suado de carregar o monitor, mas deu certo. Sim. Cara, que fantástico. Essas histórias que quando a gente lembra vale a pena, né? Isso, muito, muito. Cara, aí me conta depois desse movimento ali, né, já depois do bug do milênio, que foi uma grande história, né, que eu tenho várias histórias que o mundo ia acabar. Não, eu sou um daqueles que imprimia qual era o meu saldo bancário antes da noite, para no dia seguinte eu ter comprovado que eu estava com aquele dinheiro no banco, né? Que tinha inclusive essa preocupação, né, de muita gente, né? Que podia, porque na verdade, quando os computadores nasceram, eles não previam o 2000, né? A virada, né? Então podia dar problema. A gente vendeu muita coisa também, vendeu por causa disso, porque o nosso software estava preparado para isso. Ah, aí ele tinha, tu tinha ali
uma promessa que ia estar atualizada depois do bug do Exatamente. Cara, fantástico, fantástico. E aí, nesse movimento depois ali, o que é que aconteceu, né? Vocês tiveram... Na verdade, assim, o que eu sempre falo para qualquer empreendedor é que eu acho que não é só no negócio, até na própria vida. A gente é cíclico. A gente sempre tem altos e baixos, né? Então, logo que nós abrimos a gente abriu a Microsiga Pará em 1996, nós passamos uns 2 anos assim de muita dificuldade, né? De você chegar num local e ter que apresentar o que era um RP, o que era um sistema de gestão. Eu digo sempre que quando nessa época, a gente não apresentava só o sistema, a gente tinha que encantar um cliente de que aquilo ali era um futuro, de ter todas as informações integradas, de eu fazer uma compra, ele gerar o meu contas a pagar, ele gerar minha contabilidade, ele escriturar o meu livro, isso tudo integrado. Então, nessa época de 96, 98, poucas empresas aqui no estado do Pará, a não ser principalmente as mineradoras, Vale, essas coisas, que tinham realmente sistema integrado. Então, era desafiador não só você falar de sistema de gestão, porque a sigla RP, por exemplo, que é Enterprise Resource Planning, que é uma sigla mundial, a gente nem falava dela. A gente chega, não, é um sistema de gestão integrado. Porque se eu falasse RP, o cara ia dizer que come com farinha. Então, não dava pra gente chegar nesse nível. Então, nós passamos uma dificuldade. Logo em 2 anos aí, a gente tinha queda nas vendas. O dinheiro tava... Tá rolando podcast. O dinheiro tava ficando curto, né? A dificuldade grande. E aí eu tive um problema muito sério de saúde, de estresse, nível de estresse, e eu acabei ficando no hospital umas 2 semanas. Quando você fica em hospital, quando você fica parado, que geralmente a gente é muito, né, não para, né, em tudo, você sempre pensa, né? E aí eu tomei uma decisão que em 2 meses... era o tempo que eu tinha que consolidar e fazer a empresa acontecer, senão eu ia ter que voltar para o mercado de trabalho, porque isso estava afetando a minha saúde, né? Então, quando eu falo para alguém que vem conversar comigo, cara, eu quero abrir uma empresa e tudo, eu digo sempre para eles, cara, persiste, porque não é fácil. Não é fácil. Né, cara? Você abrir, você abre. Agora, você manter é bem mais difícil. Né? Mas a minha persistência fez eu continuar até hoje, e a gente está fazendo 30 anos de TOTVS esse ano. E Carlos, cara, e parabéns por isso, porque ali naquele momento, se tu desistisse, podia não ter construído tudo que tu construíste, né? Não, e além disso é o seguinte, eu tinha esse sonho, né? Eu queria ter uma empresa de tecnologia. Então, mesmo que eu saísse dali e depois fosse fazer qualquer outro negócio, que eu não ia ficar tão satisfeito, tão, digo orgulhoso, mas feliz, né? Quando você quer fazer aquilo e você faz exatamente aquilo, né? Quer dizer, você ser empresário, empreendedor de uma empresa de tecnologia na região norte. E aí o que acontece? O movimento do mercado é que tem um monte de gente que hoje cria startup, Vale do Silício e tal, e tu tá desde ali daquele início, né, fazendo esse movimento já com essa visão. Poucos tinham essa visão naquele momento ali, né? A gente via esse movimento muito forte fora do Brasil, mas aqui dentro ainda assim bem poucas pessoas vendo isso. E o que é que tu enxergava nesse momento ali, principalmente nesse momento desse ponto de inflexão, né, de tipo, cara, eu tenho que persistir. Eu queria puxar um pouquinho assim para entender, até para aquele empresário hoje que pode estar passando por um momento difícil, como é que ele pode pensar para fazer essa reflexão da vida dele? Eu sempre acho assim, como eu acabei de falar, existe esse momento de altos e baixos. Quando você está no momento de alto, você tem que aproveitar e surfar mais com responsabilidade.
que a gente vê muitas das vezes é que tem empreendedores que têm um momento de alta e aí eles acaba se gastando mais do que pode, na vida até pessoal e tudo. Então, a gente sempre manteve um certo controle sobre tudo isso, né? Quando está no baixo, você tem que refletir muito bem e tomar ações de mudanças, de implementações. Eu sempre falo que quando a gente está com o mercado em baixa, é o melhor momento para você comprar software. Porque você vai melhorar, organizar, tu vai diminuir teu custo, vai organizar melhor a tua empresa. Então, o nosso mercado de software, ele é bom até nessa época da baixa, né? Que o empresário acaba realmente comprando para ter um controle maior da empresa. Então, quando você está na baixa, você tem que refletir bem tudo aquilo que está sendo feito na sua empresa e tomar decisões que quando você voltar a surfar na onda da alta, você usufrua mais ainda delas. E aí é bacana ver a tua fala, porque tu fala de um ponto de vista de longo prazo. Claro, né? Eu acho, assim, na minha visão, eu acho que quem cria uma empresa para vender, ela pode ter sucesso, tá? Mas por isso que eu vejo hoje que cada vez mais tem empresas que fecham, porque é muita startup abrindo com aquele objetivo de vender, não é se livrar, mas de fazer dinheiro. Eu acho que uma empresa que você constrói, você tem que construir ela a longo prazo, não é uma visão curta. Você tem ações que você tem que tomar para parte curta, né? Planejamento a curto prazo, e você tem planejamentos que tem que ter a longo prazo. Fantástico. A gente mesmo, desde de 2005, a gente já tinha uma visão de ser uma consolidadora do Norte, né? Então, a gente abriu a Microsiga no Pará, mas a gente já tinha uma visão de querer o Norte, não só o estado do Pará e do Amapá, que já era a nossa região. Fantástico. E aí eu quero trazer uma outra visão em paralelo aqui pra gente continuar contando a história, mas contar a história também do Carlos líder. Porque nesse movimento tu foi construindo equipe desde lá de trás também, né? Isso. E como é que tu vê esse papel do líder, da liderança? Como é que é essa visão pra ti? Eu sou muito adepto àquele líder que ele conquista as pessoas, mais do que aquele que manda. Porque quando você manda, você sempre vai mandar uma pessoa e aí você não dá a oportunidade daquela pessoa de crescer, de você ter inclusive outras até ideias. Você retrai a pessoa. Então eu sempre fui um líder de liderar realmente e as pessoas terem vontade de trabalhar comigo. Né? É muito difícil eu impor alguma coisa. A gente acaba liderando de uma forma que você vai construindo as pessoas junto com a gente, construindo o sucessor. Então eu penso muito nisso, eu não penso nunca no agora. Eu penso que lá na frente eu tenho que ter pessoas que me sucedam, né? E eu também tenho que ter pessoas embaixo dos meus gestores hoje que sucedam eles. Porque uma hora ele pode ser Hoje eu sou um diretor executivo da TOTVS, mas pode ser que daqui a uns anos eu tenha que colocar um outro diretor executivo no meu lugar. E eu tenho que ter essa pessoa preparada, não só buscar no mercado. Então eu sempre tive isso. E eu acho que o movimento que você faz e que você chama as pessoas, eles são importantes para que a gente cresça. Eu tenho gente aqui que está praticamente desde o início da empresa, né? Principalmente analistas e consultores, mas eu tenho gente que trabalha comigo também desde o início, mas eu tenho gente que entrou agora e que é um diretor nosso e tudo. Então, muito depende da história das coisas que foram acontecendo para que você coloque aquela pessoa na hora certa, no local certo, né? Esse é o grande papel do líder, né? E uma outra coisa, quando você consolida a empresa, é que você tem que ter muito cuidado como você chega na empresa.
Quando você chega na empresa dizendo é isso, é aquilo e aquilo outro, você perde talentos. Você tem que chegar entendendo todos os talentos para que depois você decida como é que vai ser a estrutura disso. Isso eu falo porque, assim, a gente consolidou aí ao longo desses 30 anos várias empresas. Consegue lembrar quantas? Umas 5 ou 6 empresas a gente consolidou, pelo menos. A gente consolidou primeiro a RM do Pará, né? Então, quer dizer, a gente consolidou esse canal. Depois nós fizemos a PC, que é o Intor, né? Que é uma linha de produtos nossos no norte, né? Depois a gente comprou a TOTVS Amazonas, né? E depois, com todo o processo de consolidação, a gente consolidou também a TOTVS Tocantins. Então, é uma diversidade muito grande, é uma diferença de cultura, de pessoas, e hoje você tem que liderar todas essas pessoas como se fosse um só local. Nunca vai ser, mas é uma só TOTVS Norte. Hoje, quando tu olha para esse movimento de liderança, aí tu já me trouxeste um ponto de atenção. Mas quais são outros pontos de atenção que tu vê que os empresários têm mais dificuldade hoje na liderança? Eu vejo muito, assim, eu falei um pouco de você deixar, não ser um líder de que está do lado, né, Sim. apoiando. Mas eu acho que eu vejo algumas situações de ser mais autoritário, né? Quando você é autoritário, é aquilo que eu falei, você não tem colaborador, você tem funcionário da década de 70, 80, 90. Hoje, o mundo, com as gerações que nós temos hoje, você não pode pensar mais em ter funcionário, você tem que pensar em pessoas colaborativas na sua empresa, né? Eu vejo também que a liderança como eu falei, ela é conquistada, ela não é imposta, né? E eu vejo assim, realmente eu acho que o que faz um grande líder é você ser humilde. Fantástico. Porque assim, a gente, como eu falei, a gente tem altos e baixos. Tem alguns momentos da vida que você cresce, né? Aí você ganha um dinheiro a mais, aí você começa a ter um padrão de vida melhor, quer dizer, todas essas coisas, que isso acontece com vários líderes e com vários empresários e tudo, vem um pouco do seguinte, eu já sei, eu sou o cara, eu sou o tal. Eu sempre falo uma coisa que é engraçada, que assim, eu nunca vi nenhum eletricista morrer eletrocutado, aquele que acabou de entrar, né? Porque ele usa luva, ele usa todo o material de segurança para mexer na parte elétrica. Quem é que morre? Aquele cara que já fez aquilo 1000 vezes, 100 mil vezes, e que acha que ele sabe tudo, que acha que acontece tudo. Então, eu acho que uma das também partes de liderança é a pessoa ser humilde. Porque quando você não tem essa humildade, você passa a não enxergar tudo que está ao seu redor, né? Tem grandes empresas que, não citarei aqui, mas no livro do líder ele dizia que ele não queria que notícia ruim viesse para ele, só as boas. Então você imagina que os teus liderados toda empresa vai ter notícia ruim e boas todo dia, não tem? Então só vem as boas. O que aconteceu? Ele ficou míope na empresa, ele só via as boas. E achava que estava sempre tudo dando tudo certo, né? Dando certo. Cara, fantástico. Aí vamos seguir um pouquinho e aí já chegar ali nesse momento que tu falaste da consolidação dali dos outros estados, né? Já foi mais para cá, né? Isso. A gente, na verdade, assim, a gente fez a primeira consolidação em 2008, aqui no Pará. A gente foi convidado pela TOTVS, né? Na verdade, assim, a TOTVS S.A. ela tinha 30 e poucos franqueados, né? E quando houve uma renovação de contrato nossa, ela decidiu diminuir a quantidade de franqueados para
as franquias ter mais capacidades financeiras de investir. Você imagina uma franquia no Tocantins, uma franquia no Pará e uma franquia no Amazonas. Cada uma tinha um poder de investimento diferente da outra. Né? E para todos isso daí era uma maneira de que brecava alguns investimentos em algumas regiões, porque o franqueado não tinha aquele poder de investimento. Então ela resolveu consolidar, então ela saiu de 35 franquias para 11. Caramba! Né? E aí, no caso, efetivamente, a TOTUS Pará acabou absorvendo a TOTUS Amazonas, a TOTUS Tocantins. Primeiro foi a TOTUS Amazonas, a gente, na verdade, comprou a TOTUS Amazonas, e aí foi um processo assim bem diferente de tudo que a gente tinha feito, porque era um outro estado, eram outras pessoas. E Alexandre, você sabe quando você chega num local que as pessoas te olham assim, tu tá entrando na empresa e tá todo mundo olhando, olha, ele tá vindo ali, olha, o que vai acontecer com a gente, né? Cara, aconteceu isso, porque eu comprei. A gente comprou o negócio. Então, assim, as pessoas tinham muita insegurança do que ia acontecer depois, né? E assim, você tem que ter muito cuidado quando você faz isso, porque você pode perder oportunidades, você pode perder pessoas. E o nosso negócio, que é um negócio de serviço, de tecnologia e serviço, você não pode estar perdendo gente, porque gente pra gente é tudo. Né? A gente, sem pessoas, a gente não implanta, a gente não vende. O nosso produto é muito diferente de um produto habitual que você vai lá e compra, né? Tu carrega ele, né? Tu carrega, ele não é, você não consegue pegar o software e dizer, aqui o meu software, entendeu? Então, assim, quando a gente chegou no Amazonas foi muito desafiador. A gente acabou optando por agregar todo mundo. E aí a gente foi agregando. A gente não pegou a empresa como um todo. Na verdade, a gente comprou a carteira. Então, continuou um canal lá e depois nós fizemos um outro canal. Aí nós chegamos a ter no Amazonas 3 canais e a gente conseguiu fazer no Amazonas um negócio muito legal. Eu, inclusive, tenho um grande cliente nosso lá que até comentou, me deu parabéns, ele disse, cara, tu conseguiste agregar todo mundo, que até eram concorrentes, eles estão todo mundo trabalhando junto, e hoje a gente fez Manaus muito assim, a gente continua ainda com canais lá, né? Mas eles estão muito integrados, estão trabalhando juntos, e isso fez com que a gente tivesse bons números esses últimos anos. Fantástico, cara. Parabéns pela história. E aí a gente chega em 30 anos de história dentro da TOTUS, né? Hoje TOTUS. E hoje como é que tu enxerga esse movimento em todos os estados, mercado, a tua visão de negócios dentro do mercado como um todo? Bom, se a gente for falar de mercado, são mercados totalmente diferentes. Quando você olha um Pará, que eu tenho que atuar no sul do Pará, em Marabá, Canaã dos Carajás, Paraupebas, Xinguara, toda aquela região. É um estado que eu tenho que atuar em Santarém, aquela região de Santarém, que é o oeste do Pará. Eu tenho que atuar em Belém, na grande Belém, claro, e tudo. Então, é um Pará que você vende para alguns segmentos no sul do Pará, diferente de segmentos que você vende aqui e que você vende ali. Porque hoje a TOTUS atua em 11 segmentos. Então, a gente vende educacional, varejo, distribuição, manufatura, agronegócio, construção em projetos, né? Jurídico, hotelaria. Então, assim, é uma variedade muito grande de produtos, né? E cada região atua de uma forma diferente e a gente vende um pouco diferente em cada região. Então, quando você olha o Pará, você olha esse leque, né? De várias cidades, não sendo só uma. Você vai para o Amazonas,
Você já pega Amazonas, vou chutar aqui o número, mais ou menos uns 80% é Manaus. Então você já atua diferente em Manaus. Quando você vai para Roraima também, quando você vai para o Amapá também, e quando você vai para o Tocantins também, porque a gente pensa assim, o Tocantins, cara, o Tocantins é um estado assim, ó. Então, daqui até aqui é 600, 700 quilômetros. Caramba. Então, é uma logística bem mais complexa. O mercado é totalmente diferente, mas assim, na minha visão hoje, o norte é um mercado ainda muito promissor. Eu acho que é um mercado que vai crescer muito ao longo dos anos. Nós temos algumas situações que estão ocorrendo que está sendo bom para o mercado do norte. Uma é o Amapá, né, com toda essa questão do petróleo. Uhum. O próprio Roraima está sendo um grande apoio logístico para a Guiana, que passou por esse processo da margem equatorial, né? E está explodindo muitas obras lá, muitas construtoras estão sendo contratadas de Roraima para fazer construção lá, né? Então, isso faz com que toda a cadeia, né, produtiva, né, a cadeia de crescimento do norte, ela cresça, né? E a gente está aqui para atender todos esses segmentos e todos esses clientes no norte todo. É legal ver a tua visão, porque tu tens que ver para onde tu também vais direcionar, né? Isso. Tipo, o que é que tá, para onde tá. E, cara, essa questão de Roraima ali é um movimento que o Brasil não olhou ainda com tanta... Mas está acontecendo. Está acontecendo. Está acontecendo. Eu estive ano passado em Macapá e todo mundo aqui em Belém tava assim, será que está acontecendo alguma coisa lá? Cheguei lá, cara, tava a Petrobras já alugando um monte de hotel e a gente não sabe aqui o que é que está acontecendo lá. Então, essa tua visão de ver esse movimento acontecer é fantástico também. Tá mapeando, né? Na verdade a gente faz um certo estudo de mercado, mas eu acho que também tem um pouco do contexto, feeling, né? Do feeling, não tem para onde correr. É assim, na minha visão, assim, qualquer negócio que você for abrir é primordial que você faça estudo de mercado, não tenha dúvida. Você não vai abrir um negócio que não tem mercado, né? Mas você também tem um certo feeling em algumas coisas que você não pode desconsiderar. Você não pode ser só míope na análise de mercado, não. Eu tenho uma pergunta aqui um pouco mais curiosa. Vamos lá. Antigamente, a área que tu te formaste era informática. Isso. Hoje, tu falar informática é meio defasado. Com certeza. Como é que seria essa agora área? Só é AI, né? Não se fala mais nem... Cara, é assim, como eu falei, né? Quando eu comecei esse movimento, foi em 1900... O primeiro computador que eu tive na minha vida foi em 1986, 85, por aí. E, cara, é um computador que tu colocava fita cassete para gravar o programa que tu desenvolvia. Então tu desenvolvia um programa, tu gravava em fita cassete. Não era nem disquete. Mas tudo bem, passamos isso. Quando eu entrei na faculdade, ainda era o DEC 10 que fazia... cartão, né? Furava cartão para programar. Mas... nessa época era informática. Hoje, a gente, quando veio as telecomunicações, já houve uma mudança. Quando veio a internet, já houve uma outra mudança. E agora a gente está na onda da inteligência artificial. Eu acho que o grande desafio hoje ainda está na infraestrutura para ela. Porque não é só você querer fazer a IA acontecer. Tanto é que você já vê que as próprias IAs abertas e que não eram pagas, elas já começaram a cobrar algumas coisas. Porque você imagina o seguinte, se hoje todo mundo no estado do Pará resolver colocar uma foto numa empresa aberta de IA, nessa mesma empresa, para processar... o processador dela não aguenta. 8 milhões não aguenta. Então, eu acho que hoje o desafio ainda é toda essa infraestrutura. Por isso que você vê hoje que todas as ações das empresas de infraestrutura estão
altas, né? Então eu vejo hoje isso, e hoje realmente é a era da IA. Eu acho que hoje é uma revolução muito grande. Eu não citaria assim, mas eu acho que vai ser uma revolução maior do que a revolução industrial na época passada. Aí. A gente está no meio de uma história, né, que está sendo construída. Uma mudança de história. O que é que tu vê hoje? Não perguntar o que vai acontecer. No mundo empresarial ainda tem um certo... eu tenho alguns pensamentos com relação ao mundo empresarial. Ao mundo geral é uma incógnita para mim. O que é que tu vê de tendência, talvez não global, mas mais para cá hoje, para o norte, que vem acontecendo, que vem mudando, né? Eu sei que a IA é grande, está mudando tudo, mas tem outros segmentos, outras coisas que tu consegue enxergar? O que eu vejo hoje muito para o norte, assim, eu ainda vejo muita empresa que ela não é 100% informatizada. Não seria bem essa palavra, mas tem alguns softwares, mas que eles não são totalmente integrados, ou que eles têm algumas ruptura ou de estoque, ou ruptura de indústria. Então, a gente ainda vê muita empresa que ainda tem por informatizar e, por incrível que pareça, comprar o famoso ERP, né? Que é o sistema de gestão. E eu acho assim, o momento que nós estamos no país, essas empresas elas não podem pensar em segundo plano nisso. Sim. Porque nós estamos no momento do país de vir uma reforma tributária, que é a coisa assim, mais... Eu não digo... É uma das coisas mais desafiadoras que as empresas têm hoje, porque você não só mexe com toda a parte tributária do país, mas você tem que manter por um tempo a antiga, entrar para a nova, avaliar. Então é um processo aí de 5 anos. E se você não tiver efetivamente um software de gestão que faça isso, você não pode só deixar 100% com o contador. Porque o contador ele analisa a contabilidade. Quem analisa gerencialmente o nosso negócio somos nós. Então, será que vale a pena eu abrir uma filial ali, ou aqui, ou aquilo outro? Você vai ter que ter esse jogo de cintura na reforma tributária. E sem software de gestão você não consegue. O nosso software hoje, por exemplo, ele faz várias simulações de como é que seria a reforma tributária, você vendendo por esse estado, você vendendo pelo aquele. Então tem tudo isso que você hoje tem que analisar no já traz negócio. A inteligência toda para a reforma tributária ficar mais fácil de implementação. Exatamente. Caramba, fantástico. Então eu vejo que o norte tem que correr um pouquinho. Há uma evolução muito grande, tá? E assim, sendo bem transparente para ti, eu vejo que tem empresas aqui muito bem estruturadas, profissionais, pessoas competentes que tocam os negócios em todo o norte, tá? Mas a gente tem, como em toda também região, a gente tem algumas que precisam se informatizar um pouco mais. Fantástico. Tem um quadro aqui que é o estilo aquele eu esqueci o nome dela agora. Que é aquele que eu faço um bate-bola contigo. Da Marília Gabriela. É esse mesmo. Inclusive a Maria Gabriela é sempre lembrada pela TOTS. Que legal. Já foi garota pra... que legal. Então estamos em casa. E aí eu trago uma pergunta e tu isso, aquilo, ou uma pergunta direta e tu responde bate pronto. Tá bom. Tá bom? Experiência ou inovação? Eu vou te responder assim, depende. Tem momentos que a experiência ela tem que ser levada em conta, mas você não pode também nunca deixar de inovar, né? Então a inovação para mim também faz parte do meu calendário, né? Gestão ou vendas? Eu acho que nesse caso aí é gestão. Porque
você tem, na verdade, hoje, cada dia que você faz uma venda, você tem que avaliar muito bem se aquela venda ela é uma venda produtiva, tá? Haja vista aí que você tem hoje questões de estoque, questões de margem. Então, vale muito mais a pena você fazer uma venda bem feita que você fazer uma venda sem gestão. Então, Fantástico. eu Que acho, visão. eu acho assim. Dados ou intuição? Ah, esse eu sei. Dados ou intuição? Dados, né? Não tem nem. A gente mexe com isso, né? Ainda mais assim, quando você fala hoje em inteligência artificial, quando você fala hoje até em tomada de decisões da inteligência artificial, sem dados ela não faz nada. Não faz nada, verdade. Crescimento rápido ou crescimento sustentável? Os dois. Me fala. Porque num dado momento da empresa é necessário tu crescer rápido. Em que momento? Principalmente nos primeiros anos, no início da empresa, você tem que crescer rápido e aí depois pode fazer um crescimento sustentável. Legal. Eu não vejo já começar, eu vou fazer um crescimento sustentável, senão tu nem cresce. Acelerar o carro e sair fazendo. Depois você arruma, colocar né? a casa em ordem. A gente já fez isso já. Fantástico. Processo ou criatividade? É assim, né? Os dois caminham juntos, né? Porque assim, você ter só você vê aí várias startups que têm uma excelente ideia e não vai para frente. Porque teve uma criatividade muito grande, mas depois não teve processo. Não tinha como executar, né? Entendeu? Então, eu vou acabar indo mais para processo, porque a gente faz exatamente isso nas empresas, né? Mas você tem que ter, sim, criatividade. A própria TOTVS foi criativa ao longo desses anos todos, né? Nosso fundador, o Laércio Constantino, quando ele teve a visão de consolidar todas as empresas de ERP do Brasil, foi uma criatividade, uma visão fantástica. Verdade. E uma pergunta mais reflexiva e mais pessoal. Qual o grande aprendizado que o Carlos traz hoje de vida? Como eu falei, eu acho que é a humildade. Eu acho que você tem que ter ela. Toda vez que você se sente superior a outra pessoa, você pode ter certeza que você vai ser engolido por ela. Fantástico. E isso acontece ao longo todo o tempo na tua vida. Esse tipo de coisa acontece. Quando você vai fazer um negócio, você subestima a outra pessoa, você perdeu no negócio. E eu vou compartilhar contigo, não sei se tu lembra, mas a primeira vez que a gente se falou, eu falei assim, esse cara é muito legal. Ele sentou na mesa e conversou comigo, não sei se tu lembra, num jantar, sim. Que aí tava o rapaz da Milano do lado, e aí a gente conversou ali. Sim. Eu falei assim, cara, o cara sentou aqui na minha frente, bateu um papo, ele não sabe nem quem eu sou, veio, sentou comigo e falou, eu falei, cara, eu achei fantástico aquele momento ali. Tava o Mauro. O Mauro da Milano. Isso. E aí foi ali que eu conheci. Lá no The Wine. Exatamente. Cara, que fantástico. E aí... E hoje tu tá tendo a oportunidade de me entrevistar. De estar aqui. E saber a tua história. Fantástico, cara. E obrigado por esse... Não, por esse, isso. Por esse eu acho assim, quando a gente fala de empreendedorismo e tudo, eu me sinto muito bem de tentar dar algum tipo de dica. Que quando você torna isso como sua profissão, sim. Eu tenho outras empresas, não tenho só a empresa de tecnologia, é a principal, é onde eu vivo, mas eu sou investidor em outras empresas, porque hoje é o mundo de empreendedor, é isso. E eu incentivar as outras pessoas a também fazerem empreendedorismo, apesar de que é bem, bem duro no Brasil, né? Mas estamos aqui nesse país, né? E é isso, eu sinto sempre na obrigação de tentar dar algum tipo de dica. E também de receber, né? Porque você sabe que a gente o tempo todo tá aprendendo, né? Você não tá só ensinando. Fantástico, Carlos. Cara, chegando já aqui no finalzinho, obrigado por esse momento, obrigado por compartilhar a tua história com a gente. Eu sei que na correria do dia e ter que viajar, tá em cinco estados? 5 estados. Isso.
não deve ser fácil, né? Deve estar sempre correndo e sempre vendo muita coisa. E parar aqui um pouquinho para estar com a gente, cara, obrigado por esse momento. Queria que tu deixasse aquela mensagem final também para quem está assistindo a gente, para a gente ir já pro nosso finalzinho. Não, pessoal, é assim, eu acho que é aquilo que eu falei. Você empreender, você tem que ter persistência, porque não é fácil. Você tem que efetivamente saber o momento que você vai estar bem e o momento que você não vai estar bem, quer dizer, é cíclico, não é nada uniforme, quem dera que fosse uniforme. E não desistir, né? Porque eu sou um entusiasmo de empreendedorismo, e quanto mais a gente ter, eu acho que o país, o Brasil hoje, ele cresce e ele vai continuar crescendo porque a gente tem empreendedores, a gente tem empresários que, mesmo com todas as situações adversas no nosso país, a gente continua investindo nele. Fantástico. E é isso. Fantástico. Então a gente vai ficando por aqui. Já te peço para seguir a TOTUS Norte. O Carlos não tem Instagram, mas ele tem LinkedIn. Isso. Como é que te acha no LinkedIn, Carlos? A gente vai publicar lá embaixo. Tá, colocar, né? Colocar aqui na descrição. Isso. E também segue Modesto Alexandre no Instagram, segue Portal Ponto para Negócios, segue TOTUS Norte aqui para conhecer todas as soluções que eu tenho certeza que tu tá precisando aí do outro lado de alguma da solução que a TOTUS tem. E a gente fica por aqui. Muito obrigado, Carlos. Eu que agradeço, Alexandre. Muito obrigado a vocês. Tchau.